Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, me alegra muito o coração de estarmos finalizando. Tem hoje mais 10 encontros de manhã cedo até a gente finalizar um ano de leitura da Palavra de Deus. Uma jornada que foi muito gratificante, muito bom, muita coisa que nós lemos. E quando nós fazemos esse tipo de leitura, às vezes nós nos deparamos com cartas, com livros que normalmente nós não lemos tanto assim. E deparamos com situações que nos abrem os olhos para as verdades bíblicas do Senhor nas nossas vidas. Ok? Que bom que você está aí, você que está junto conosco nessa jornada firme. Que legal. Continue assim, mais 10 encontros e nós estaremos finalizados 365 dias. Mas isso não quer dizer que você tenha que parar por aí. Já li um ano, tá bom. Não. É estarmos constantemente conhecendo o Senhor através da palavra de Deus. Beleza? E se você é novo aqui no canal, vá lá. Comece essa jornada junto comigo, desde o começo lá, 350 e poucos dias antes, e comece, tenha isso como um propósito para a sua jornada pessoal com o Senhor. Mas se quiser, você pode usar qualquer outro tipo de leitura em um ano, mas você está convidado a estar junto comigo nesse tipo de leitura, que a gente faz Antigo, Novo, Salmo e um provérbio. Isso, olha, tem sido maravilhoso, é uma porção de cada para cada dia, beleza? Então, sem mais delongas, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aí em 300 e... Tá gravando? Tá. 355. Logo estaremos finalizando. As leituras eu acho que até são mais rápidas hoje. São até mais rapidinhas. Não vai ter muita lenga-lenga. Até que é rápido. Então a gente estará finalizando o ano e assim você poder ter a liberdade de usar outro tipo de leitura no ano que vem, né? Eu digo cíclico. Eu estou gravando isso em 2025, então desde janeiro, primeiro dia até o final, eu estou lendo a palavra de Deus com vocês que estão me acompanhando. Estamos aí com 300 e poucos, chegando nos 400 inscritos. Poderia ser melhor? Poderia, mas já são alguns, são aqueles que Deus preparou para estar junto conosco nessa caminhada. Beleza? Então, pega lá a sua Bíblia, pega o seu café e vamos fazer a leitura de hoje de 355. Estamos em Zacarias. Se você não tem esse tipo de Bíblia, pegue a tua Bíblia. Aqui embaixo está toda a descrição de todas as passagens que estão sendo lidas no dia. Beleza? Zacarias, vamos lá. Zacarias 1:21. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idô, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês, portanto digo-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar
segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sabate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idô. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho, ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são esses? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nele será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião, e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Apocalipse 12, 1-18. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustém durante 1260 anos. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas às mulheres as duas asas da grande água, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante o tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Muita simbologia aqui. Há de se estudar um pouquinho mais sobre isso. Salmo 141, 13. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios têm veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultam armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Deus, meu Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade de seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atiradas ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. E Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zombam do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Hoje foi papum rapidex para que a gente continue o nosso dia na graça do Senhor, terminando assim a nossa leitura de 355, sempre firme e avançando para aquilo que é bom, aquilo que é o propósito de Deus, de nos aprofundarmos na palavra do Senhor, de não necessariamente agora aprofundar, mas de inundarmos o nosso ser dia a dia com a palavra dele, lida, escrita, colocada, depositada em nosso coração como um bom tesouro. Isso é o que importa. Beleza? Continue nessa jornada, sempre avante, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Combinado? Então beleza. Sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like e comente, se for necessário, do que você está achando dessa leitura, se está sendo edificante ou não. Agradeço os outros comentários e assim o YouTube vai entender que é bom transmitir e compartilhar esse material, esse conteúdo de leitura para as pessoas. Deus abençoe vocês e espero vocês na leitura de amanhã.